Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição. O tema de hoje é o sustento do ministério. O verso áureo é o texto de Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. É um belíssimo texto que nos fala de honrar ao Senhor justamente dando a primazia de todos os nossos bens a Ele. A primeira pergunta, então, já nos traz a seguinte questão: aproximadamente quanto da renda de um hebreu era dedicada para fins religiosos e caritativos? Vamos então ler no Patriarcas e Profetas 527 e no Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 467. As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam a uma quarta parte completa de suas rendas. Uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo poder-se-ia esperar que os reduzisse à pobreza, mas, ao contrário, a fiel observância destes estatutos era uma das condições de sua prosperidade. Há determinados períodos, a fim de conservar a integridade da lei, o povo era entrevistado quanto à sua fidelidade no cumprimento dos votos que haviam feito. Uma conscienciosa minoria devolvia a Deus cerca de 1/3 de toda a sua renda para benefício dos interesses religiosos e dos pobres. Essas exigências não se limitavam a uma classe particular do povo, tocavam a todos, sendo proporcionais às posses da pessoa. Além de todos esses donativos sistemáticos e regulares, havia objetivos especiais que pediam ofertas voluntárias, como o tabernáculo construído no deserto e o templo erigido em Jerusalém. Esses pedidos vinham de Deus até o povo e tanto serviam para a manutenção de seu serviço quanto para o próprio bem deles. Então, realmente, nós vemos que Deus aprova haver uma regularidade no dar. É necessário nós termos essa compreensão que vemos, então, de modo geral, temos os 10% do dízimo, depois mais 10% do segundo dízimo e 5% de ofertas. Isso daria a quarta parte, ou 25% que fala a primeira nota. Curioso que a nota seguinte fala de 1/3 aproximadamente, né? Cerca de 1/3. Então poderia haver outros que seriam mais ainda liberais, que dariam 10 de oferta e não 5 de oferta, né? De todo modo, nós vemos que isso tudo diz que só foi para a prosperidade deles. Vemos também a distinção de coisas que eram para fins religiosos, que envolve o primeiro dízimo, e também a parte caritativa. Devemos distinguir uma coisa da outra. A pessoa achar que dando dízimo, então ela está nessa finalidade caritativa, ela está errada. Em relação ao segundo dízimo, nós temos outros estudos aqui em nosso canal mesmo que entram em maiores detalhes, né? Nós temos uma playlist inteira do estudo que eu fiz com o irmão Ronei, que chama Mordomia Cristã, que a gente detalha como que funcionava, né? Então, o segundo dízimo era algo que a pessoa geria
aqueles recursos, mas ao terceiro ano também era levado até o templo, então havia uma série de regras, né? Mas de todo modo aqui findava nisso, seja num quarto ou num terço, esse dar a fins religiosos e caritativos. Aqui diz que não, né? Que ainda tinha os donativos especiais, né? Que aqui falou então do tabernáculo e do templo em Jerusalém, que era pedidos então ofertas voluntárias além daquela quantia que eles já davam naturalmente. Então, se hoje o povo de Deus tiver um costume semelhante aos hebreus, com certeza não faltará, mas haverá prosperidade, né, para o povo de Deus. E nós vemos que, além de recursos regulares para manutenção de coisas que estão sempre em andamento, existe essa situação, né, de você levantar um fundo especial para a construção de uma igreja, para alguma finalidade, que aí vai ser algo a mais ainda. Passamos então à segunda pergunta: por que a primeira parte de nossa renda deve ser do Senhor? Conselho sobre Mordomia, página 72, declara: a primeira parte é do Senhor, deve ser usada como um tesouro que por ele lhe foi confiado. O coração despido de egoísmo despertará quanto ao senso da bondade e do amor de Deus e será levado a vivo reconhecimento de suas justas reivindicações. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 477, ainda fala que as reivindicações de Deus têm a primazia. Não fazemos sua vontade quando lhe consagramos aquilo que resta, depois de suprir nossas supostas necessidades. Antes de gastarmos uma só parcela de nossos rendimentos, devemos separar e oferecer a Deus a parte que de nós requer. Não somente exige o Senhor o dízimo como sendo seu, mas também nos diz como deve ser reservado para ele. Diz: honra ao teu Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, versículo 9. Não nos ensina isso que devemos gastar nossos meios com nós mesmos, levando ao Senhor o restante, muito embora seja, quanto ao mais, um dízimo honesto. Seja a parte de Deus separada em primeiro lugar. Não lhe devemos consagrar o que resta de nossas rendas, depois que todas as nossas necessidades reais ou imaginárias tenham sido satisfeitas. Mas antes de qualquer parte ser gasta, devemos pôr de parte aquilo que Deus especificou como seu. Muitas pessoas atendem a todas as exigências e obrigações inferiores e deixam a Deus apenas as últimas respigas, se as houver. Não havendo, sua causa deve esperar até uma ocasião mais conveniente. Então aqui mostra como que esse dízimo, essa parte do Senhor, deve ser tirada em primeiro lugar, antes de todas as coisas. Deve ser então já devolvido a parte que convém ao Senhor, que foi Ele que nos deu a saúde para ganhar, Ele que nos deu o trabalho para conseguir aquele dinheiro. Então Ele pede essa pequena parcela e que seja tirada em primeiro lugar e não seja feito o oposto, então gastado com todas as suas necessidades e depois, caso sobrar, dar então o que é devido a Deus. É justamente esse é o risco, né, da pessoa deixar para devolver por último. Corre-se o risco da pessoa querer colocar mais coisas que supostamente deveriam ser colocadas no cálculo e tudo mais. É óbvio que aí é uma discussão um pouco mais longa, nós falarmos que existem profissões que vai ser mais complicado o cálculo de fato, né, dos dias, outros vai ser mais fácil, no caso simplesmente de um assalariado que não tem nenhum tipo de despesa quase
com o seu empreendimento, mas nós vemos de qualquer forma que esse é o risco, né, de acabar querendo encurtar a mão ao ver a situação, ao passar do mês e achar que vai precisar de parte daquele valor e agora você começar a raciocinar de tirar mais algo e assim. Então, se sujeita a uma maior tentação ao fazer isso. Então, por isso essa orientação. Então, nesse sentido, nós vemos que os dízimos são primícias, né? Então, aqui é isso que é apresentado. Ainda que houvesse também a oferta das primícias, que aí já é uma outra questão, que envolvia colheita e tudo mais, mas o próprio dízimo, que é algo regular, envolve, então, primícias, de fato, como é o texto de Provérbios 3:9 aí que a gente leu. Agora vamos para a terceira pergunta. Qual deve ser a finalidade exclusiva dos dízimos? Em Malaquias 2:7 nos diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E ainda em Malaquias 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então, esse texto de Malaquias nos dá uma promessa de Deus, uma condição que ele faz. Caso você devolva a parte que lhe cabe, ele faça essa prova com ele para ver se ele não vai abrir as janelas do céu e derramar todas as bênçãos sobre você, né? É isso que diz aqui em Malaquias. Aqui temos textos do livro Santo ao Senhor, página 59, que nos dizem assim: o dízimo deve ser usado para uma só finalidade: sustentar os ministros a quem o Senhor designou para realizarem sua obra. Deve ser usado para manter os que proferem as palavras de vida para as pessoas e assumem o encargo de cuidar do rebanho de Deus. Os ministros de Deus são seus pastores, designados por ele para apacentar seu rebanho. O dízimo é sua provisão para o seu sustento, e ele requer que seja considerado sagrado para essa finalidade. Os exclusivos recursos de Deus não devem ser usados a esmo. O dízimo pertence ao Senhor, e todos aqueles que lançam mão dele serão punidos com a perda de seu tesouro celestial, a menos que se arrependam. Que a obra não continue mais a ser impedida, porque o dízimo foi desviado para vários fins diversos daquele para que o Senhor disse que devia ir. Provisões têm de ser feitas para esses outros ramos da obra. Eles devem ser mantidos, mas não pelo dízimo. Deus não mudou. O dízimo tem de ser ainda empregado para a manutenção do ministério. A abertura de novos campos requer mais eficiência ministerial do que possuímos agora, e é preciso haver meios no tesouro. Nono Testemunho para a Igreja 249. O dízimo é separado para um uso especial. Não deve ser considerado fundo para os pobres. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo e não deve ser desviado desse propósito. Conselho sobre Mordomia 103. Então, qual deve ser a finalidade exclusiva do dízimo? Ele deve ser somente para o sustento da causa de Deus. O que significa isso? Então, para assalariar obreiros e pastores, aqueles que estão trabalhando para a obra, e Ellen White fala que eles são dignos do seu salário, de receberem um salário justo por aquilo que eles estão fazendo.
Então, o dízimo, ele não é para ser usado em nada além disso. Ele não é para ser usado para a construção de igrejas. Isso seria feito com as ofertas, aí já é outro quesito. Mas o dízimo, ele só é usado para o sustento dos obreiros e pastores. Muito importante isso, porque assim salvaguarda, garante o avançamento do Evangelho, que o Evangelho possa ir a novos campos. Lembrando que é uma forma de raciocínio, né, do desenvolvimento evangelista, diferente de muitas igrejas também, que às vezes são apenas igreja local, não tem o pensamento missiológico. Muitas igrejas não têm isso. Então, na realidade, o povo adventista tem um outro entendimento disso, baseado na palavra de Deus, né, que todos devem ser congregados numa única igreja. Então é diferente do meio protestante, de modo geral, que a gente vê, e dessa maneira existe uma ligação entre os vários campos, os ministros de várias localidades. Esses dízimos, como foi falado já no texto bíblico, né, ele deve ser levado à casa do tesouro, e da casa do tesouro ser repartido de maneira correta para os ministros de Deus. Então, quando nós notamos esses detalhes, garante, como eu falei, que o evangelismo seja feito, e também garante que novas pessoas entrem para a obra também, e não simplesmente chegue num ponto em que termine as pessoas, né? Não haja pessoas que dediquem-se integralmente o tempo para a obra evangelística. Passamos à quarta pergunta. O que é dito a respeito da remuneração dos ministros? Por que devem ter certa margem de ação financeira? 1 Coríntios 9, 1 a 14 diz: Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito a comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos em coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? E que os que têm de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Que texto maravilhoso, então, aqui o apóstolo Paulo em defesa do seu apostolado, mostrando o direito dos ministros, e aqui ele traz várias referências, várias comparações, a própria questão dos sacerdotes que se serviam do que era apresentado ao Senhor. Existia, por exemplo, os pães da proposição, 12 pães ao todo, representando as 12 tribos, que eram trocados toda semana, e aqueles pães eram comidos pelo sacerdote e sua família. E nós temos também a questão aí apresentada, Paulo dizendo se só os demais apóstolos e ele não teria direito a certas coisas, né? Aparentemente algum tipo de discriminação para com ele e Barnabé. Então ele fala dos demais apóstolos, dos irmãos do Senhor, que tinham suas esposas e em determinadas ocasiões eram recebidos com suas esposas, inclusive, e bem recebidos. E acaso Paulo e Barnabé não deveriam ser tratados, né, da mesma forma? Então a gente vê vários detalhes aí nessa leitura de Coríntios, realmente defendendo. E eu lamento muito que essa última frase mesmo seja tão mal compreendida. Alguns leem essa questão de viver do Evangelho, alguns acham que é viver sem nada. Realmente anunciar o Evangelho de graça, alguns falam, né, que não deve ser posto preço e assim por diante e tudo mais. E distorcem o próprio sentido do que Paulo vem falando aqui. Ele diz que se estava semeando coisas espirituais para eles, orientando, era algo de muito mais valor que ele estava apresentando e o que ele iria recolher. Mas de fato não será posto um valor para aqueles que estão sendo alcançados, mas aqueles que já foram alcançados, que se tornaram parte da Igreja de Deus, eles agora cuidarão e auxiliar para que outros escutem a mesma mensagem que eles tiveram o privilégio. E assim, os que já estão dentro auxiliam para que outros venham. É dessa maneira que funciona, mas de fato, o ministro ele vai até a pessoa de graça, de maneira que ele não vai pôr um preço, um valor no seu estudo aí, de tal como um palestrante, alguém que forma um curso. Não é assim que funciona, mas é necessário que ele tenha pessoas por trás, auxiliando que ele continue e permaneça nesse trabalho. Vamos então para as notas aqui do Obreiros Evangélicos, página 449 e 450, que dizem assim: aqueles que se acham empenhados no ministério devem receber nesta vida uma justa remuneração por seu esforço. Dedicam todo o seu tempo, pensamento e esforço ao serviço do Mestre. E não está nos desígnios de Deus que o ordenado que se lhes paga seja insuficiente para suprir as necessidades da família. O ministro que faz sua parte, segundo sua capacidade, deve receber aquilo a que faz jus. Os homens que decidem quanto cada obreiro há de receber devem esforçar sinceramente para corresponder à ideia de Deus em suas decisões. Alguns dos que têm servido em comissões de ajuste e de salário têm faltado em discernimento e critério. Por vezes a comissão tem sido composta de homens que não possuíam real compreensão da situação dos obreiros e que têm repetidamente levado verdadeira opressão e penúria a certas famílias devido às suas errôneas decisões. Sua administração tem dado lugar ao inimigo para tentar e desanimar os obreiros, e em alguns casos tem posto fora da obra. Deve-se mostrar escrupuloso cuidado no ajustar os salários dos obreiros. Os que são escolhidos para tomar parte nas comissões de salários devem possuir uma clara percepção, estar familiarizados com o trabalho que estão fazendo. Devem ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Êxodo 18, 21. O pastor deve ter certa margem para agir,
pois fazem-se muitas solicitações a seus recursos financeiros. Encontra frequentemente em seu trabalho pessoas tão pobres que pouco têm para comer e vestir e não possuem as necessárias acomodações para dormir. Ele precisa socorrer os que são verdadeiramente necessitados, saciar-lhes a fome e cobrir-lhes a nudez. Também se espera dele que se ponha à frente dos bons empreendimentos, ajude a construir igrejas e a fazer avançar a causa de Deus em outras terras. O missionário escolhido por Deus não pode ter residência fixa, mas tem de levar a família de um lugar para outro, muitas vezes de um para outro país. A natureza de seu trabalho assim o exige. Essas frequentes mudanças, porém, obrigam-no a sérias despesas. Depois também, para exercer uma boa influência, o esposo e filhos e ele próprio devem dar um bom exemplo quanto a vestir-se com decência e correção. Sua aparência pessoal, sua residência, os arredores da mesma, tudo deve falar em favor da verdade que defendem. Eles devem parecer sempre animados e bem dispostos, a fim de levarem raios de sol aos que necessitam de auxílio. Esses obreiros são muitas vezes obrigados a hospedar os irmãos e, ao mesmo tempo que isso lhes é um prazer, é também uma despesa adicional. Então, recapitulando aqui as duas perguntas, o que é dito a respeito da remuneração dos ministros e por que devem ter certa margem de ação financeira? Então, diz que eles precisam de um salário justo, né? Aqui diz que aqueles que se acham empenhados no ministério devem receber nesta vida uma justa remuneração por seu esforço. Também é dito que aqueles que vão decidir quanto que o obreiro, o pastor vai ganhar, eles devem pensar muito bem, né? Ter sabedoria ao escolher, né? Porque se às vezes eles vão pagar muito pouco, eles vão causar uma dificuldade na vida dessas pessoas e das famílias. Deve ser dada uma remuneração justa. Fala até de não desanimar, diz aqui o caso de alguns que saíram da obra por conta dessa condição de penúria que a família ficava. Isso. E eles devem, então, ter essa margem financeira por conta das necessidades que eles vão achar no trabalho. Aqui falou de, então, que às vezes eles vão encontrar pessoas em necessidades, que precisam de ajuda financeira, que precisam de alimento, mesmo de um lugar para morar. Eles vão ter que receber pessoas na casa deles, embora isso seja um prazer, mas tem custos, então eles precisam ter essa margem também para poder agir nesses momentos. Muito bem explicado, muito prático, didático, né, o texto. E agora nós vamos entrar aqui na quinta pergunta. O ministro pode seguir o sistema de 8 horas de trabalho diário? Que orientação é dada em caso de crise financeira? 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Temos aqui um texto no Obreiros Evangélicos 451 e também na 452. Diz que o sistema de 8 horas não encontra lugar no programa do ministro de Deus. Ele deve se manter de prontidão a qualquer hora. Deve conservar sua vida e energia, pois se é apático e indolente, não pode exercer uma influência salvadora. Se ocupa uma posição de responsabilidade, deve estar preparado para assistir a reuniões de comissão e concílios, passando horas num trabalho cansativo para o cérebro e os nervos, fazendo planos para a divulgação da causa. Essa espécie de trabalho é um pesado encargo para a mente e o corpo. Os que têm sobre si cargos administrativos em ligação com a causa de Deus podem se permitir ser justos e leais,
podem se permitir tratar as coisas segundo os justos princípios. Quando, em tempos de crise financeira, se pensa que os salários devam ser reduzidos, seja publicada uma circular expondo a verdadeira situação e então indague-se dos empregados da associação se nessas circunstâncias eles poderiam passar com menos para o seu sustento. Todos os arranjos feitos com aqueles que se acham ao serviço de Deus devem ser considerados como uma sagrada transação entre o homem e seu semelhante. Os homens não têm o direito de tratar os obreiros como se fossem objetos inanimados, sem voz ou expressão própria. Então, nos pergunta, o ministro pode seguir o sistema de 8 horas de trabalho diário? Tem essa condição? Não, não é dessa maneira que funciona, né? Ele deve estar de prontidão, mesmo que for em horas inconvenientes. Ele não é igual um funcionário aí que no horário comercial ele está disponível. Não é assim que funciona. 24 horas, né? Quando for necessário. Que diz também que vai ter que participar de comissões, concílios, reuniões que vão ser cansativas, tanto mental como fisicamente, e ele precisa estar pronto para isso, né? E diz que então nesses casos que é necessário, de que tem problemas financeiros, diz que então tem que publicar uma circular explicando, expondo a verdadeira situação, então indagar os empregados da associação se nessas circunstâncias eles poderiam passar com menos para o seu sustento. Então explicar, fazer concessões aí de todos os lados para conseguir passar por essa crise da melhor forma possível. Importante que a igreja esteja ciente, né, toda ela, até eventualmente para a entrada de mais recursos, de repente que estão represados de alguma maneira. E por outro lado, então, nós vemos na própria experiência do nosso movimento, houve momentos em que não havia entrada suficiente para o pagamento de todos os salários dos pastores e obreiros, e o que ocorria é que era dividido de maneira igual entre todos o valor que teve de entrada, aquém do valor que era o salário, né, exposto. Então essas situações, a igreja fiel ela vai passar por essas dificuldades, não vai ter dinheiro de sobra, assim, né? E altos salários, nada disso. Então existem essas dificuldades, mas é possível passá-las, né, de maneira ordeira, de maneira consciente, então, agir nesses momentos, aqui como foi dito, né? Vamos à sexta pergunta. Que dever recai sobre a igreja no caso de obreiros idosos e ou doentes desamparados de outros recursos? Nós vamos ver agora 2 textos também que está nesse livro Santo ao Senhor. Temos aí da 121 e também do Manuscript Releases, volume 1, página 189. São textos muito interessantes porque nós vemos a preocupação de Ellen White com questões práticas. Hoje em dia há uma maior facilidade, seja no Brasil ou em outros países, de existir realmente a aposentadoria para idosos, mesmo que não tenham de maneira correta contribuído, tá? Mas por idade, às vezes acaba conseguindo mesmo assim a aposentadoria e tudo mais. E imaginemos agora ela falando no século XIX que não havia absolutamente nada disso. E de repente aquele ministro que serviu tão bem a igreja durante décadas, agora ser desamparado. Porque ele não faz mais o trabalho, então também não vai receber mais. Então ela lida de frente com essa situação, nós vamos ler aqui, de obreiros, seja idosos ou alguns que caíram enfermos também, não se recuperaram corretamente. Diz assim: tenho falado muitas vezes no passado sobre o nosso dever de sustentar os necessitados entre os obreiros do Senhor que, por causa da idade,
ou por motivo de fraqueza causada por abandono ou trabalho árduo na obra do Senhor, não podem mais suportar os fardos que uma vez carregam. Meus irmãos, é correto que sejam lançados planos seguros para o sustento de nossos obreiros idosos ou dos obreiros mais jovens que estejam sofrendo por causa do excesso de trabalho. É justo que seja criado um fundo para amparar a esses fiéis soldados que ainda anseiam dispor de todas as suas energias físicas e intelectuais para dar a última advertência ao mundo. Lembremos-nos que Deus é um Deus de justiça e equidade. Haveria hoje muito mais ministros no campo, mas eles não são encorajados ao labor. Muitos obreiros desceram à sepultura com o coração partido, porque ao envelhecerem perceberam que eram vistos como um fardo. Porém, se tivessem sido mantidos no trabalho e oferecido um lugar fácil, um campo mais adequado, recebendo todo ou parte de seu salário, poderiam tê-lo efetuado muito bem. Durante o seu tempo na obra, esses homens trabalharam em dobro. Eles sentiam um fardo tão pesado pelas almas que não desejavam ser aliviados da sobrecarga de trabalho. Os pesados fardos carregados abreviaram suas vidas. As viúvas desses ministros nunca devem ser esquecidas. Não obstante, deveriam, se necessário, ser pagas a partir do dízimo. Então, aqui Ellen White está em defesa do quê? Da justiça. E nós vemos que, mesmo numa situação atual, pode ser que uma aposentadoria não seja o suficiente também, mesmo que ele receba do governo, a igreja deve então pagar o salário ou parte então do salário, como ela mesma fala, de repente um valor menor, mas para auxiliar e complementar a renda desse obreiro idoso que não está mais em total atuação, mas ele nunca vai deixar também de alguma maneira fazer o seu trabalho. Por isso que ela fala até de remanejar, às vezes a pessoa para um campo mais adequado e dessa maneira continuar ativo de acordo com a atividade que lhe é possível na idade que já está, né? E diz realmente enquanto tinha vigor, ter se esforçado dobradamente. Então ela chega ao ponto aqui de falar da viúva continuar recebendo também. Se não houver outros meios de recursos, que não se esqueçam também das viúvas desses ministros. Aqui fala de ministros que desceram à sepultura com o coração partido, e começaram a se enxergar como um fardo, né? Para a igreja não deve ser assim, devem ser honrados os obreiros até o fim da vida deles. Então são conselhos maravilhosos e a gente vê que tem como fazer as coisas corretamente se a gente levar em consideração sermos justos, né? Esse é o princípio que vai reger toda a atitude aqui realmente, né? Vamos agora para a 7ª pergunta. A esposa do pastor deve receber salário caso exerça seu próprio ministério? Aqui temos textos do livro Obreiros Evangélicos, página 452, e também do livro Santo ao Senhor, 122. O pastor é pago por seu trabalho e isso é justo. E se o Senhor dá à esposa da mesma maneira que ao marido o encargo da obra, e ela dedica seu tempo e energias a visitar as famílias e expor-lhes as Escrituras, embora não lhes hajam sido impostas as mãos da ordenação, ela está realizando uma obra que pertence ao ramo do ministério. Deveria então seu trabalho ser reputado por nada? Tem-se feito por vezes injustiça a mulheres que trabalham tão dedicadamente como seus maridos
e que são reconhecidas por Deus como necessárias à obra do ministério. O plano de pagar os obreiros homens e não pagar as suas esposas, as quais partilham de seus esforços, não é segundo o mandamento de Deus. E caso seja seguido em nossas associações, é capaz de desanimar as nossas irmãs de se habilitarem para a obra em que se devem empenhar. Deus é um Deus de justiça, e se os pastores recebem pagamento por seu trabalho, as esposas que se consagram à obra com igual desprendimento devem ser pagas além do salário que os maridos recebem, mesmo que elas não o solicitem. Há esposas de ministros, as irmãs Starr, Haskell, Wilson e Robinson, que têm sido obreiras consagradas, diligentes e sinceras, dando estudos bíblicos e orando com as famílias, ajudando com seus esforços pessoais tão bem-sucedidos como os de seus esposos. Essas mulheres dedicam todo o seu tempo e lhes é dito que não recebem nada por seus labores, porque seus esposos recebem salário. Digo-lhes que continuem e que todas estas decisões serão revistas. Diz a palavra: digno é o trabalhador do seu salário, Lucas 10:7. Quando for tomada qualquer decisão como essa, protestarei em nome do Senhor. Então aqui muito esclarecedor, falando que as esposas dos pastores, quando elas dedicam a sua vida também, assim como os pastores, em fazer estudos bíblicos, em visitar pessoas, famílias, e elas colocam o seu tempo nisso, elas devem sim ser pagas além do salário do marido. Aqui diz a Bíblia que digno é o trabalhador do seu salário. E aqui ela cita algumas irmãs, esposas de pastores, né? A irmã Starr, Haskell, Wilson e Robinson, e ela diz que elas eram essas pessoas que trabalhavam, né? Esposas de pastores, obreiras consagradas, dirigentes, sinceras, elas davam estudos bíblicos e muito mais, e aqui Ellen White diz que elas eram dignas do seu salário, mesmo que não peçam aqui, mesmo que não foi solicitado, a igreja tem esse dever de observar se tem alguém empenhando seu tempo, seu trabalho para a igreja, deve ter esse dever de então dar o salário mesmo que não foi solicitado. Mais uma vez, repito, é o princípio da justiça. Então é uma questão individual o trabalho. Se houve um trabalho por parte da mulher, então ela diz, não é porque já tem o salário do homem que agora essa mulher não é digna de ter o seu próprio remuneração por aquele trabalho prestado, né? Então nós vemos que é muito avançado no tempo. Isso aí a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando de mais de 100 anos atrás. E a mensageira do Senhor aqui, sem precisar de certas ideologias, mas baseada na Bíblia, nos princípios bíblicos, defendendo a justiça em relação a essas mulheres que, embora não lhe hajam sido impostas as mãos da ordenação, ela está realizando uma obra que pertence ao ramo do ministério. Então, é realmente maravilhoso o texto, né? E a gente vai continuar vendo mais detalhes sobre isso. Vamos à oitava. Mulheres que trabalham na obra devem receber dos dízimos? Filipenses 4, 1-3 diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Em Romanos 16, 1-4 e 6-12. Diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia,
para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Trífena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo cita vários nomes de mulheres que eram suas cooperadoras em diferentes áreas da obra. Então, são consideradas cooperadoras, né? Que Paulo fala de homens e mulheres cooperadoras aqui nesse texto, tanto de Filipenses como de Romanos. Se destaca nesse texto, lá de Filipenses fala de Evódia e Síntique, e no de Romanos se destaca Febe, que também o mesmo texto poderia ser traduzido a qual é diaconisa na igreja que está em Cencreia. Seria uma leitura possível, porque a palavra diáconos tem o sentido de servo, um servidor, alguma coisa nesse sentido. Então, fica esses textos, né? E aqui fala também de um casal, né? Que realmente era também um casal missionário, que é Priscila e Áquila, né? Amigos também de Paulo. Então, nós vimos na 7ª pergunta o caso de esposa de pastor. Ficou bem claro que sim, deve receber um salário caso ela exerça o próprio ministério. Tem esposas de pastores que não desempenham o ministério, mas as que desempenham deveriam receber. E mulheres que trabalham na obra, agora independente de ela ser esposa de um pastor, né? Aqui a gente está vendo agora mulheres que trabalham na obra devem receber dos dízimos. Vamos ver aqui os textos do Evangelismo, 491, 492. E por último também do Filhas de Deus 78. É um texto retirado da Review Herald de 9 de julho de 1895. Será bastante esclarecedora a leitura. Grande é a obra a ser feita no mundo, e todo talento deve ser empregado em harmonia com os retos princípios. Se uma mulher for designada pelo Senhor para fazer determinada obra, seu trabalho deve ser estimado segundo o seu valor. Todo que trabalha deve receber o que lhe é devido, seja homem, seja mulher. Os que trabalham diligente e abnegadamente, sejam eles homens ou mulheres, trazem molhos para o mestre, e as pessoas convertidas por seus esforços trarão seus dízimos ao tesouro. O dízimo deve ser para os que trabalham na palavra e na doutrina, sejam eles homens ou mulheres. Mulheres que estejam dispostas a consagrar algo do seu tempo ao serviço do Senhor devem ser designadas para visitar os enfermos, cuidar dos jovens e ministrar às necessidades dos pobres. Devem ser separadas para esse serviço pela oração e imposição das mãos. Em alguns casos, necessitarão aconselhar-se com os oficiais da igreja ou ministros, mas se forem mulheres devotadas, mantendo uma ligação vital com Deus, será um poder para o bem na igreja. Esse é outro meio de fortalecer e edificar a igreja. Precisamos distribuir-nos mais em nossos métodos de trabalho. Mão nenhuma deve ser amarrada, nenhuma pessoa desencorajada, nenhuma voz calada. Que cada indivíduo trabalhe particularmente ou em público para ajudar a promover esta grande obra. Coloquem-se fardos sobre homens e mulheres da igreja para que cresçam como resultado do exercício, assim se tornem agentes eficazes na mão do Senhor para a iluminação daqueles que se assentam nas trevas. Então, o texto deixou bem claro que
O dízimo deve ser para os que trabalham na palavra ou na doutrina, sejam eles homens ou mulheres. Foi dito dessa maneira aqui. E esse texto de baixo, que fala inclusive delas serem separadas para esse serviço pela oração e imposição de mãos, não devemos levar além do que o texto está dizendo aqui. A questão é, visto que o papel aqui que é apresentado, né, de visitar os enfermos, cuidar dos jovens, ministrar as necessidades dos pobres, justamente se relaciona com uma função semelhante ao de um diácono bíblico, né? Muitas vezes também é usado nas igrejas o termo diácono de uma maneira bem livre, falando de uma espécie de zelador, mas não é esse o caso, né? Então os diáconos, tal como surgiu lá Estevão, Filipe e outros que foram escolhidos, homens que se destacaram, né? E eles ficavam mais para resolver as questões locais, os problemas do dia a dia que surgiam, o auxílio às viúvas, aos pobres, enquanto que os apóstolos, eles por não permanecerem fixos, mas por viajarem, por pregar em outros lugares, não tinha condição de gerir tudo isso só eles. Então nós vemos uma situação semelhante a isso, apresentado aqui em relação a essas funções, esses trabalhos que uma mulher pode desempenhar, e aqui Ellen White incentiva, né, que mão nenhuma seja amarrada, desencorajada, e distribuirmos nos nossos métodos de trabalho. Cada um vai ter um talento específico para uma área, todos devem estar auxiliando na igreja. Vamos à 9ª pergunta. Os que ensinam a Bíblia nas escolas da igreja devem receber dos dízimos? Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 134, diz assim: o que houver de melhor no talento ministerial deve ser usado no ensino de Bíblia em nossas escolas. Os que são escolhidos para essa obra precisam ser cuidadosos estudantes da Bíblia e possuidores de profunda experiência cristã, sendo seu salário pago através dos dízimos. As associações desejam receber de nossas escolas obreiros educados e bem preparados. Por isso, devem dispensar-lhes um apoio mais caloroso e inteligente. Tem sido comunicada positiva luz para que os que ministram em nossas escolas, ensinando a palavra de Deus, explicando as Escrituras, educando os alunos nas coisas divinas, sejam sustentados com o dinheiro do dízimo. Essas instruções foram dadas há muito tempo e mais recentemente têm sido reafirmadas. Sexto Testemunho para a Igreja 215. Então, claramente fica aqui explicado que sim, devem ser pagos dos dízimos esses que ensinam a Bíblia nas escolas. Então, não estamos falando de os professores das demais matérias, mas dentro da escola deve haver alguém que é um pastor obreiro dedicado ao ensino da Bíblia aos jovens, né? Existe muita figura, né, nas escolas de outras denominações, inclusive a figura do capelão, né, e assim por diante. Então, aqui nós vemos essa questão da importância de fortalecer também da igreja, ter alguém representante de destaque lá na escola para estar orientando, e ele estará sendo pago dos dízimos. A 10ª pergunta diz assim: ministros médico-missionários devem receber dos dízimos? Vamos ler um trecho do livro Medicina e Salvação, na página 245. Alguns deixam completamente de compreender a importância de serem os missionários também missionários médicos. O ministro do Evangelho será duplamente bem-sucedido em seu trabalho se sabe como tratar enfermidades. Luz continuamente crescente tem sido concedida sobre este assunto.
Alguns que não veem a vantagem de educar os jovens para que sejam médicos tanto na mente como do corpo, dizem que o dízimo não deve ser usado para sustentar médicos missionários que dedicam o seu tempo ao tratamento de doentes. Em resposta a tais afirmações, sou instruída a dizer que a mente não deve tornar-se tão estreita que não possa apreender a verdade da situação. Um ministro do Evangelho que seja também médico missionário, que pode curar também enfermidades físicas, é um obreiro muito mais eficiente do que aquele que não o pode fazer. Sua obra como ministro do Evangelho é muito mais completa. Que interessante. Então, com certeza, o ministro que tem essa habilidade de tratar as enfermidades com tratamentos naturais, ele vai ser muito mais completo do que o outro que não o faz. Então, esse ministro deve, com certeza, receber dos dízimos também. Realmente, claro que ele não deve deixar de ter o componente religioso a ser apresentado. Talvez o público-alvo principal dele deverá ser aqueles justamente que ele está no tratamento, seja para pessoas que vão recuperar e outras que eventualmente não recuperarão, mas estará a pessoa preparada para então deixar esse mundo, mas em condição de salvação. Então, este pode desempenhar essa obra, deve haver a soma, da parte do Evangelho, tanto no aspecto da salvação, como também da recuperação da saúde, e assim, realmente, esses devem receber dos dízimos também. Tudo isso que a gente está lendo mostra a diversidade de operações que podem ocorrer dentro da igreja. Deus assim quer que a sua igreja tenha essa diversidade de dons e assim, com esses talentos complementares, a obra com certeza vai avançar de maneira bem fortalecida, sem dúvida. Que essas preciosas mensagens que aprendemos aqui possam ficar gravadas em nossa mente, em nosso coração, e que possamos ter o desejo, cada um de nós, de sermos como esses cooperadores aqui citados, que possamos ajudar a causa de Deus cada dia mais. Fique com Deus e até a próxima. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.